Salve, salve, juventude, firmeza? Então, estamos aqui para falar um pouco sobre a meia-vida dos elementos radioativos. Quando um elemento tem um núcleo instável, muitas vezes ele se decompõe e acaba rolando uma transmutação desse elemento em outro. Por exemplo, se a gente tiver lá o urânio 238,92. Então, ele vai ter lá massa 238, número atômico 92. Ele é um núcleo radioativo, então ele se decompõe formando o tório 234,90 e mais uma partícula alfa 42. Então essa é a reação de decomposição do urânio. Aí, como estamos falando sobre meia-vida vai ser o tempo necessário para que metade da massa total de urânio que estamos analisando se transforme em tório. Então, por isso é meia-vida, porque é o tempo necessário para que metade da massa de urânio, no caso aqui, se transforme em tório. Muito bem. Existe uma fórmula para a gente calcular o tempo de meia-vida, que eu vou passar aqui para vocês, mas eu não gosto muito dela não, mas vou passar só por desencargo de consciência. Ela vai ser assim, m0 dividido por m é igual a 2 elevado a t sobre p. O que vai ser esse m0? m0 vai ser a massa inicial da sua amostra, então o total, por exemplo, que a gente tinha de urânio aqui. E aí o m vai ser a massa final, T vai ser o tempo total e P vai ser o tempo de meia-vida. Aí, se você substituir os valores aí, você vai acabar em uma equação exponencial e, resolvendo essa equação exponencial, se a tua incógnita for a meia-vida, né, você vai descobrir qual é o valor desse tempo. Mas, por um esquema de flechinhas, dá para a gente resolver a maioria dos exercícios de vestibular que abordam esse tipo de conteúdo. Então, vamos fazer uns exemplos que a gente vai ver que não é tão difícil assim. Então, por exemplo, lá, se a gente tiver o F, que é o flúor 19, ele é um isótopo radioativo e ele tem meia-vida de 1 hora e 30 minutos. Aí, se a massa inicial é 20 gramas, qual o tempo decorrido para que a amostra se reduza a 1,25 gramas. Então, primeiro exercício que a gente vai fazer aí. O flúor 19, ele vai ser um dos isótopos radioativos que o flúor tem, vai ter a meia-vida de 1 hora e meia. E se começamos com 20 gramas, quanto tempo vai demorar para atingirmos 1,25 gramas? Então, vamos lá. Começamos com 20 gramas. Então, colocamos lá no início. Iniciamos com 20 gramas. Aí ele diz que a meia-vida é 1 hora e meia. Então, vou colocar uma flechinha aqui para indicar que passou 1 hora e meia. Se passou 1 hora e meia, significa que passou uma meia-vida. Se passou uma meia-vida, essa massa inicial vai se reduzir pela metade. Então, de 20 gramas, passamos para 10 gramas depois de 1 hora e meia. Passou mais 1 hora e meia. Então, a massa de 10 gramas, depois de 1 hora e meia, se reduz à metade, fica 5 gramas. Passou mais 1 hora e meia, massa de 5 gramas, se reduz à metade, fica 2,5 gramas.
Passa mais 1h30, 2,5 gramas vão se reduzir pela metade, dando 1,25. Que é o que o enunciado queria que chegássemos. Então, passaram-se 4 meias-vidas. Cada flechinha indica uma meia-vida passada. Então, depois de 4 meias-vidas, chegou-se à massa que o enunciado estava interessado. Sendo assim, só somar o tempo, 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, ou 1,5 vezes 4, vai dar 6 horas. Esse aí seria o tempo total para que a amostra chegasse a esse valor de massa. Vamos lá para mais um exemplo. Aqui no Brasil a gente teve o acidente radioativo mais famoso, que aconteceu lá em Goiânia em 1987, em que uma amostra de Césio-137 ficou contaminando bastante pessoas lá naquela região. Então, se a gente tiver uma amostra de Césio-137, ele tem meia-vida de 30 anos. Considerando que no acidente radiológico de 1987 tivéssemos uma massa de 1 quilograma, qual será a massa da amostra no ano de 2077? Muito bem. Então, temos lá Césio-137, meia-vida de 30 anos. Se a gente considerar que tem 1 quilo da amostra de Césio lá no acidente em 1987, qual que vai ser a massa lá em 2077? Muito bem, vou começar primeiro calculando quantas meias-vidas vão se passar desde o acidente até o ano de 2077. Então, se a gente fizer lá 2077 menos 1987, se a gente pegar o tempo final menos o tempo inicial, a gente vai obter esse intervalo de tempo. Isso vai dar 90 anos. Então, no caso que o enunciado do exercício propôs, passaram-se 90 anos com a amostra do Césio-137 sofrendo transmutação. Como ele falou que uma meia-vida equivale a 30 anos, então x meias-vidas vão ser equivalentes a 90 anos. Muito bem. De 30 para 90, multiplicou por 3. Então, x vai ser o triplo de 1, que é 3. Então, se passaram 3 meias-vidas desde o acidente até o ano de 2077. Muito bem. Então, a gente vai precisar fazer 3 flechinhas para descobrir qual é a massa de Césio-137 lá no ano de 2077. Então, nossa amostra inicial era 1 quilograma. Já vou converter para gramas para ficar mais fácil a nossa conta. Então, 1 quilograma é
1000 gramas. 1000 gramas é a nossa massa inicial. Passou uma meia-vida, foram lá 30 anos, a massa se reduz pela metade, então 500 gramas. Então lá em 2017, a gente só teria 500 gramas de Césio 137. Passou mais 30 anos. Daria o ano de 2047. Teremos a metade de 500, que é 250 gramas. Mas como ele quer que a gente chegue em 2077, tem que se passar mais 30 anos. Então passou mais 30 anos, chegamos em 2077 com 125 gramas de massa final. Muito bem. Às vezes os exercícios perguntam em porcentagem. Se você for fazer em porcentagem, começa lá com 100%. Passou a primeira meia-vida, reduz pela metade, 50%. Passou a segunda meia-vida, reduz pela metade, 25%. Passou a terceira, 12,5%. Se o exercício tivesse perguntado em porcentagem, você faria assim. Se o exercício perguntar em fração, você começa com 1, que é o inteiro. Passou uma meia-vida, reduz pela metade, então fica meio. Passou mais uma meia-vida, metade de meio, 1/4. Passou mais uma meia-vida, metade de 1/4, 1/8. E aí a gente fechou as 3 meias-vidas que esse exercício propôs. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí com meia-vida. Até a próxima aula. Um abraço.